E aí, sétimo ano, tudo bem? Na aula de história de hoje, nós vamos ter duas partes, porque são dois assuntos. Essa é a primeira parte, então. Nós estamos falando nesse primeiro assunto de renascimento. O termo renascimento ele está errado porque não houve um renascer, certo? Mas o sentido de renascimento que nós usamos é o resgate do racionalismo, do humanismo. De um modo geral, o Renascimento é trazer de volta a cultura grega. Mas a Igreja Católica nunca tinha abandonado a Igreja Católica nunca tinha abandonado a cultura grega. O que a Igreja Católica fez foi valorizar a fé, né, acima de todos os outros aspectos. O Renascimento, então, foi resgatar, foi trazer de volta o homem no centro da sociedade, o homem no centro do pensamento. Isso é antropocentrismo. Nós já estudamos em sala de aula e outra característica do Renascimento é o humanismo. Esse humanismo, ele começa no continente africano há milhares de anos atrás, com a proteção da família, com o desenvolvimento do governo, com a criação das artes, com a produção religiosa, porque é cuidado espiritual, certo? E, no caso do Renascimento que estamos estudando, é um resgate que ocorre na Europa, onde a intenção é fazer do ser humano a maior de todas as criaturas criadas por Deus. O ser humano, então, é o centro da sociedade. E como é que isso acontece na prática? Na prática, ao invés do conhecimento vir da Bíblia, da fé, o conhecimento vai vir através de uma produção do homem, de uma produção racional. Isso é o cientificismo, junto com o racionalismo. Voltando a definir o humanismo, o que é humanismo? É a glorificação do ser humano, é a aclamação do ser humano e o otimismo em relação à nossa capacidade intelectual, de que nós podemos sempre melhorar, inovar, desenvolver, né? Então, as características do renascimento que nós já falamos, antropocentrismo, humanismo, cientificismo, racionalismo. Outras que a gente poderia dizer é individualidade, que não é o egoísmo ainda. Individualidade é que cada ser humano tem uma personalidade, cada um tem uma característica marcante. Como uma pintora, uma cantora, ela pode ter algo que se destaque, que faça ser uma característica dela. Outra coisa que a gente pode falar é classicismo, porque quando a gente fala em sociedades clássicas, é a inspiração no Egito, na Grécia e em Roma. E os renascentistas se inspiravam bastante em Roma. Olha aqui uma imagem de uma estátua ao estilo greco-romano. Essa estátua é uma produção humana, mesmo o conteúdo dela sendo religioso. Quem olhar essa imagem na página 281 vai ver que tem um grande estudo de anatomia, corpo humano, tem um grande estudo, o estudo de luz e sombra, porque mesmo sendo uma pedra, está formando dobras como se fosse o lençol. E as sobras que essas dobras formam, as sombras que essas dobras formam do lençol, da roupa, dá uma impressão de realismo, certo? O espírito científico da página 283. O espírito científico precisa de observação e experimentação. É uma forma também de valorizar o conhecimento produzido pelos seres humanos. Esse mapa aqui, nós fizemos um exercício comparando esse modelo heliocêntrico, que os cientistas vão defender, com o modelo geocêntrico, que a Igreja Católica vai defender, né? Duas características foram importantes para divulgar o Renascimento. A imprensa, também chamada de prensa. Prensa é a máquina. Imprensa é a capacidade de produzir papel, de reproduzir livros em grande quantidade, o que facilita com que seja divulgado, né? Que seja produzido. E os mecenas, pessoas que vão patrocinar as artes. Esse mecenato, essa arte de patrocinar as artes,
estimulou cada vez mais artistas a produzirem e acabou embelezando e divulgando esse modelo artístico por várias partes da Europa, né? Por fim, na 289, temos as características de inovação nas artes, a perspectiva e o jogo de claro e escuro. Dê uma lida no livro, tire uma dúvida, 7º ano, até a próxima.